E aí, pessoal do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se é a primeira vez que você chega por aqui também, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e utilizo desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu vou fazer um vídeo 2 em 1, pergunta aqui do Leandro Coelho, um inscrito que sempre aparece, sempre apoia aqui os conteúdos, perguntando sobre a prática do psicólogo quando lida com um paciente e não sabe muito bem o que fazer, fica meio perdido ali na condução. O que será que nós podemos fazer quando sentimos que não estamos ajudando o paciente ou o cliente nesse processo terapêutico? O que é mais correto fazer nesse sentido? Se é uma dúvida que você tem, é uma curiosidade que faz parte de você, fica nesse vídeo até o final porque hoje nós falamos mais sobre esse tema aqui no canal. Então, partindo aqui para a pergunta do Leandro diretamente, ele me questiona: em caso de um tratamento cair em questões que o psicólogo não esteja conseguindo lidar com ele, deve ou pode encaminhar o paciente para outro psicólogo? Leandro, você mesmo já perguntou aqui e já respondeu a sua questão. Nós já falamos aqui no canal, se você chegou aqui por agora, falando sobre essa questão de lidar com a demanda do paciente, quando nós não estamos necessariamente prontos para atender uma questão ou por outras questões também que inviabilizam esse processo, nós psicólogos não só podemos, mas como devemos encaminhar para um profissional que a gente conhece, tem referência e sabe que o acompanhamento vai ser tão produtivo, tão bom ou correto quanto seria com a gente. Nesse contexto aqui de não conseguir dar conta do processo, eu sei que é um pouco complexo porque é muito subjetivo o que é ou não conseguir dar conta. Pode ser que para o paciente e para o psicólogo, dar conta do processo sejam duas coisas completamente diferentes. Quando nós estamos observando pelo viés do paciente, por exemplo, nós podemos compreender que dar conta do processo é dar resultado. E sim, não tem nada de errado com relação a isso, tá? Tudo no direito, mas para o profissional pode ser que esse resultado que se espera não seja necessariamente aquele que o paciente procura também. E isso pode ser sim construído na psicoterapia, entender melhor quais são essas demandas, objetivos e interesses na psicoterapia, mas de fato que pode acontecer sim um pouco dessa diferença entre o que é um resultado ou dar conta do caso para o paciente e para o terapeuta. Não significa que seja um problema, só significa que essa pergunta que fica um pouco mais complexa quando nós pensamos sobre essa questão de ser algo possível, factível de dar conta ou não. Nesse sentido, também nós podemos imaginar que nem todo profissional vai dar conta de tudo. Gente, isso acontece, não é um problema necessariamente. A gente vive aprendendo, você na sua área também de profissão, continua aprendendo com certeza, você vai aprender de outras formas também, de outras coisas ao longo da sua vida e aqui nessa profissão não vai ser diferente. Como psicoterapeuta, nós temos uma linha de raciocínio que indica que é interessante continuar a estudar para sempre. Talvez eu possa dizer assim, não formalmente, né, somente com mestrado, doutorado e etc. Mas nós precisamos minimamente estar atentos a atualizações, novidades ou questões que mesmo que são mais antigas, a gente não estudou ainda e que está meio defasado nisso. Sempre importante estar em contato com conhecimento, porque conhecimento nunca é demais e esse é o investimento que nós fazemos, tanto na nossa profissão, mas também para propiciar para o paciente, para um cliente, um entendimento um pouco mais completo do que sem aquela informação, sem aquele conteúdo ou sem o conhecimento necessário. Então, que fique dito aqui, não significa necessariamente que o profissional é irresponsável, ou que ele é pouco profissional, ou que ele é ruim, ou ela é ruim, enfim, esse tipo de coisa. Significa que ainda não deu tempo, ou não deu espaço ainda para ter aquele conhecimento, ou minimamente que aquele caso específico, aquele quadro, não é especialidade daquele profissional. Tá tudo bem, não é uma questão problemática.
E é claro também, gente, que exige bastante humildade do profissional, da profissional, quando percebe que chegou um momento onde não tem mais para onde caminhar, ou que é um quadro complexo, com uma leitura diferente que ele ou que ela não consegue fazer naquele momento, ou por qualquer circunstância, até pessoal mesmo, que invade esse âmbito profissional, que não agrega qualidade ou não agrega resultados nesse processo do paciente. Exige sim uma leitura profissional muito crítica e de uma humildade também de aceitar que não é o melhor caminho para você aqui, mas tem outros lugares que você pode ser tão bem atendido quanto no meu consultório e tá tudo bem com isso. Porque sempre a prioridade tem que ser a relação do terapeuta com o seu paciente, tem que ser a busca pela melhora dessa pessoa, e se a busca dessa pessoa, desse paciente, desse ser, não for necessariamente no nosso consultório, que bom, que seja em outro espaço, que ele consiga progredir naquele caminho que ele se propôs. E que bom que seja assim, que bom que tem outras possibilidades, e que bom que tem outros profissionais também tão bons quanto a gente para conseguir fazer isso de uma forma diferente e talvez um pouco mais adequada de acordo com o quadro. E aí o Leandro também me pergunta uma outra questão, nesse vídeo 2 em 1 aqui do canal, perguntando se o psicólogo pode sugerir reflexões a fim de colocar o paciente na rota certa para resolver sua demanda, ou se o paciente deve permanecer perdido e se encontrar sozinho. Olha, Leandro, uma pergunta bastante capciosa essa, não posso negar. Mas vamos tentar aqui desvelar o que é esse refletir, o que é esse dar o caminho ou deixar o paciente, o cliente perdido. De fato, posso dizer aqui para você, de uma vez, que dar respostas prontas para o paciente, para aquele ser que está ali com algum processo de vida individual, pode ser que pareça mais simples e mais fácil, mas no final das contas pode ser que não. Por exemplo, se a resposta que você procura não for a mesma que eu vou te oferecer no consultório, será que vai fazer sentido eu encaixar na sua realidade uma concepção que é minha, que vem dos meus pressupostos, das minhas experiências, daquilo que o universo pôde me proporcionar de experiência, de aprendizado? Será que eu sou a pessoa correta, adequada para te dar uma resposta a fim de indicar para você um caminho? E aí fica essa questão, o que seria indicar esse caminho, né? Mostrar esse caminho? O nosso trabalho na psicoterapia é tentar ajudar o paciente a percorrer esse percurso, não ir para ele, porque também não faz muito sentido. Nisso, não é que o paciente vai ficar perdido como se fosse um gozo nosso como profissional ver a pessoa completamente perdida sem saber encontrar a resposta. Mas é que na minha linha de pensamento, nessa leitura fenomenológica, não existe eu saber a resposta para essa pessoa. Então, por mais que possa parecer linear, óbvio, um pouco mais claro, porque, nossa, psicólogos têm informação, psicólogos estudam a vida inteira para trabalhar, psicólogos têm uma mente superior, esse tipo de ideia social que existe, mas que não corresponde com a realidade, nessa minha leitura, não tem como eu ter a resposta para um outro ser individual com toda a capacidade do mundo de encontrar ali as suas próprias dificuldades e lidar com elas da sua forma, que não é a minha forma, de encontrar um caminho que pode ser que nem tenha passado pela minha cabeça e que aquilo que o paciente consegue engendrar naquele pensamento dele é 1000 vezes melhor do que o que eu poderia pensar na minha concepção, humilde concepção, como pessoa diferente daquele outro ser. Então tem a responsabilidade de permitir esse paciente encontrar esse caminho. Existe essa questão também de ter paciência para percorrer com ele esse percurso e também de acreditar no potencial. Gente, isso é muito importante. Nós, psicoterapeutas, precisamos acreditar no potencial de cada um de transcender aquela dificuldade, aquele luto, sofrimento, adoecimento dentro das suas possibilidades. Não está no nosso papel achar que nós somos superiores, mais inteligentes, mais prontos, preparados para dar uma resposta. O que nós podemos fazer é sugerir reflexões,
pegar pontos principais e trazer mais a foco para essa pessoa que está lá no consultório, é tentar dar mais prioridade para algum movimento que talvez o próprio paciente não tenha percebido e fazer com que ele repense, reconstrua aquela formalização, aquele pensamento, problematizar com o paciente questões que muitas vezes está lá fechadinho, intocado, mas que são essenciais para esse processo. Portanto, não é o nosso papel dar o caminho para o paciente e também eu não acho que não dar o caminho seja deixar o paciente perdido, porque perdido por si só já vai estar em algum processo, todos nós vamos nos sentir perdidos em algum momento, nós não temos respostas prontas, ou pelo menos não deveríamos ter respostas prontas, porque não existe resposta pronta para todo o universo de toda uma pessoa, ou para essa multiplicidade de pessoas que nós temos. Então, é muito superficial dar uma resposta diretiva e pode parecer mais simples para o paciente, mas, gente, esse não é um caminho legal, esse não é um caminho autônomo de autenticidade. E aí você vai viver uma realidade, uma resposta, uma concepção de uma outra pessoa que não é você e que isso vai te deixar vivenciar uma vida que muitas vezes nem é sua, é só uma realidade, uma ideia de uma outra pessoa que apareceu ali aleatoriamente na sua vida e que te disse o que fazer, porque talvez ele ou ela tem mais condições de decidir por você o que fazer. Então não ache que nós não damos respostas diretivas ou não indicamos o que é melhor fazer por maldade ou por falta de ética profissional ou que isso é falta de interesse. Não é isso, jamais. É só uma questão mesmo de entender que o processo, o caminho, é tão importante quanto o resultado. E se a gente se precipitar, dar respostas ou indicar o que a gente faria, como se nós fôssemos os detentores dessa resposta, certamente o nosso trabalho não seria bem feito e o paciente, ao invés de sair com um resultado autêntico, sairia com um resultado terceirizado, o que não é legal, mesmo que inicialmente possa parecer que sim. Eu espero ter conseguido comentar essas duas perguntas aqui de uma forma entendível. Se não, ou se sim também, gente, deixa aqui embaixo nos comentários. É muito bom contar com você aí do outro lado para continuar o assunto, apoiando o meu conteúdo, apoiando também o trabalho e incentivando outras pessoas também aqui nos comentários, que é muito legal ver essa interação entre inscritos também. Se você não está inscrito, se inscreve. Eu sei que a maioria das pessoas que veem os vídeos aqui do canal não são inscritos ainda, então não se acanhe, se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos que eu posto aqui no canal semanalmente e também me segue no Instagram se você não me seguiu ainda, que tem conteúdos diferentes que eu posto lá que não estão aqui também. Agradeço muito a você que ficou aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!